Olá, meu nome é Igor, eu tenho 22 anos, eu sou apaixonado por história e voltei com um fundo novo. Hoje, no Guia de História, a gente vai falar um pouquinho sobre a Grécia Antiga, mais especificamente a civilização minoica. Bora lá! Bom, quando a gente fala de Grécia Antiga, todo mundo lembra disso daqui. Mas hoje não. Hoje a gente vai falar sobre a civilização minoica, que ninguém conhece, não sabe que nome que é esse, nem quer saber. Quando as pessoas falam de Grécia, o que eles querem ouvir é sobre Hércules, Aquiles, 300 de Esparta. Mas paciência, filhão, hoje você vai ouvir é sobre os minoicos. Muitos consideram os minoicos como a primeira civilização ocidental, ou europeia. Eles foram considerados pré-gregos. Muita gente não conhece os minoicos, né? Não sabe quem são e nem tem muito registro sobre essa civilização, mas tem bastante coisa pra gente contar aqui hoje. Vamos começar falando sobre um mapa histórico que eu gosto muito e conheci através de uma galera fantástica do SciCast, que é o chamado Geacron. Nele a gente pode ver que a civilização minoica, né, surgiu em meados aí de 4.000, 3.000 antes da Era Comum. Porque é chique falar assim, antes da Era Comum, mas você pode entender como antes de Cristo. E aí, por volta de 3.000 a.C., foi, né, quando surgiu a civilização minoica, e ela durou aí mais ou menos até 1.400, 1.300 antes da Era Comum. Essa civilização surgiu numa ilha grande da Grécia, é uma ilha grega na verdade, fica no Mediterrâneo, chamada Creta, bem famosa. E é lá que também aconteceu um famoso mito da mitologia grega, que é o mito do Minotauro. Depois eu quero comentar um pouquinho sobre ele. Bom, as pessoas comentam que a civilização minoica foi a primeira civilização grega, porque este fodendo egiptologista inglês, Flinders Petrie, achou um jarro 300 anos mais velho do que os tesouros micênicos. Foi depois desse achado do Petrie que um arqueólogo inglês chamado Sir Arthur Evans realmente descobriu a civilização minoica. Através de escavações, no ano de 1900 e alguma coisa, ele descobriu a cidade de Knossos, né, um grande palácio central da civilização minoica. Foi através das escavações que Sir Arthur Evans descobriu esse trono aqui, que ele acreditava ser do rei Minos. Esse trono foi uma das principais descobertas durante as escavações. Atualmente as escavações estão bem conservadas. Dá pra ver através dessas fotos que a cidade de Knossos, naquela época o palácio de Knossos, já era um local com ruas largas, paredes altas, enfim, um lugar bem majestoso para a época. Basicamente, Knossos, além de ser a primeira civilização da Europa, foi o primeiro lugar no mundo onde tiveram as touradas. Através de uma obra de arte, essa daqui, que eles acharam nas escavações, é possível entender que havia um espetáculo chamado Taurocatapsia, ou Bull Leaping. Esse espetáculo tem uma pessoa, um homem, uma mulher, e o touro. E é basicamente o ato de fazer acrobacias por cima do touro. Boa, né? Quem nunca? Depois da descoberta de Knossos, outros arquitetos começaram também a descobrir outras cidades em Creta, também de civilização minoica. Essas cidades eram menores, mas com características muito parecidas. Outra coisa da civilização minoica é que acredita-se que a mulher tinha os mesmos direitos que os homens, um negócio muito importante. Basicamente, os minoicos produziam azeite, vinho, tecido e perfumes. Eles cultivavam também uvas, azeitonas, cabras, bodes, etc. As armas dos minoicos eram feitas de bronze, eles são da idade do bronze. Porém, esse mineral era meio escasso na época, na ilha de Creta. E por isso, os minoicos encaravam o mar para comercializar com outras cidades. Egito, Suméria, enfim, ilha de Cipros. Basicamente para comprar esse minério, né, o bronze, entre outros produtos, como por exemplo o marfim. Através do comércio com essas cidades, houve muita troca, não só de produto, mas também de cultura. A arquitetura minoica é muito parecida com a arquitetura egípcia. Acredita-se que os minoicos foram muito influenciados pelos egípcios, na arte, na arquitetura, enfim. Existem duas teorias para o fim da civilização minoica. Acredita-se na primeira teoria que foi mais por conta de desastres naturais. Ocorreu uma erupção num vulcão numa ilha vizinha bem próxima ali, que também era da civilização minoica, que era Thera, que hoje em dia é Santorini. Acredita-se que nessa ilha, Thera, houve uma erupção no vulcão
E antes da erupção ocorreram terremotos. Por conta dos terremotos vieram tsunamis e até a cinza do vulcão foi levada pelo vento até a ilha de Creta. Então, basicamente, os terremotos destruíram alguns palácios, os tsunamis varreram cidades litorâneas, destruíram barcos e, por fim, essa fumaça tóxica, né, do vulcão acabou com as plantações, intoxicou, enfim. E a segunda teoria é de uma invasão dos micênicos. Os minoicos não eram um povo de guerra, né, não produziam muitas armas, as cidades não eram muradas, não tinha muita muralha por lá. E aí os micênicos acabaram aproveitando dessa situação e invadiram, né? Provavelmente, na verdade eu acredito muito nas duas teorias juntas, né? Provavelmente a ilha de Creta já estava muito debilitada por conta desses desastres naturais e os micênicos acabaram aproveitando para invadir e tomar tudo. E aí que por volta de 1400 que Creta deixa de ser minoica e passa a ser micênica. Então, só para recapitular um pouquinho, fazer um resumo bem rápido aqui, a gente pode entender que mais ou menos de 3000 antes da Era Comum até mais ou menos 2000 antes da Era Comum, a civilização minoica era uma civilização muito fértil, né, plantava bastante, cultivava bastante animais, enfim, era uma cidade de comércio. E aí por volta de 2000 antes da Era Comum até 1700 antes da Era Comum, eles construíram bastantes palácios, né? Foi quando surgiu Knossos e as outras cidades. E aí por volta de 1700 antes da Era Comum, que falam que houve o primeiro desastre natural, né? Com um terremoto, os palácios foram destruídos, só que a civilização minoica reergueu esses palácios maiores e melhores. E entre 1700 antes da Era Comum até mais ou menos 1400 antes da Era Comum foi um período muito rico minoico. Porém aí no finalzinho tiveram mais desastres naturais, teve a invasão micênica e aí meio que a civilização minoica acabou de vez. E é isso. Bom, no próximo vídeo eu espero falar um pouquinho sobre a mitologia de Creta e um pouco da religião da civilização minoica. Até lá!